Olá, querida mulher que nos acompanha na Tarde das Mulheres, que alegria é sempre ter a sua audiência conosco. Eu sou Cíntia Rios e estou falando daqui de Canoas, a cidade que nós moramos no Rio Grande do Sul, e eu gostaria desde já de externar a nossa satisfação em ter você conosco. Você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Você que já está conosco há mais de 3 anos nessa caminhada de fé, trabalhando temas bíblicos que diz respeito à vida feminina. Ainda dá tempo você se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrita. Toma nota aí, IPB Canoas. Você pode se inscrever e ser notificado 30 minutinhos antes para não correr risco de uma agenda tão cheia como a sua, você passar despercebido e deixar de ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir tanto ao vivo, porque nós sempre fazemos esses estudos às quartas-feiras, durante o horário das 15 horas, como de repente se você estiver trabalhando, em uma consulta, enfim, você pode ouvir depois porque fica tudo gravado. Já são mais de 180 temas diferentes, bíblicos, à luz das Escrituras, que vai poder ajudar a minha caminhada de fé e a tua caminhada de fé. Aproveite e compartilhe esse link com outras mulheres, com amigas suas. Vamos lá, todo mundo compartilha aí, você sempre tem alguém que pode compartilhar. O tema de hoje promete trazer à luz das Escrituras esclarecimentos, né? O nosso tema hoje é falar sobre traumas, dentro dessa série chamada Aconselhamento para Mulheres, né? Então, quem de nós nunca passou por um trauma? A gente vai poder definir o que é que significa esse nome e você já pode pensar como um abalo, não é? Qual de nós nunca foi abalado emocionalmente, espiritualmente, dores da alma que muitas vezes a gente não consegue tratar e nem falar. Mas a palavra do Senhor tem resposta para todas as coisas. Então, não deixe de compartilhar com outras amigas, cristãs ou não cristãs. Envie esse link enquanto eu estou falando aqui com você, para que nós possamos ter um número ainda maior de mulheres sendo edificadas com a palavra de Deus. Afinal de contas, é isso que nos sustenta. A nossa vida aqui é muito pequena, é passageira, é breve, é curtíssima. Vamos procurar viver de forma saudável o dia que se chama hoje, porque é a única garantia que nós temos, pelo menos no momento atual. Pois bem, antes da gente tratar do tema, antes da gente tratar sobre esse assunto, eu gostaria de já fazer o nosso devocional, e o nosso devocional está baseado na leitura da caminhada bíblica de hoje, né? Eu vou ler o Salmo, hoje nós vamos ler o Salmo, a nossa caminhada bíblica hoje trata do Salmo 145, 146 e 147. E eu quero ler aqui com vocês, vocês que têm a Bíblia da caminhada já puderam fazer a sua leitura talvez no dia de hoje. Eu quero ler com você o Salmo de número 146. Não vamos ler os 3 salmos, porque senão vai prolongar aqui o nosso tempo, mas eu gostaria de ler aqui o 146. Diz assim: Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confies em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurados aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Quem faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. E agora nós vamos aqui para a caminhada bíblica, ou seja, a explicação, uma mensagem cristocêntrica comentada sobre cada capítulo da Bíblia, produzida pelo auxílio do Espírito Santo e do nosso Deus, através da vida do nosso querido pastor Daniel Alves.
E se você ainda não tem essa Bíblia, não deixe de adquirir. Veja quanta riqueza. A proposta dela é todas nós termos uma caminhada diária com o Senhor. Todos os dias, a sua vida de piedade, a leitura da palavra de Deus. Em um ano, você vai ter lido a Bíblia inteirinha. Então, não deixe de adquirir a sua Bíblia. Se você precisa dela, se você ainda não tem, ou se você deseja presentear alguém, faça contato pelo WhatsApp 051 98111 9571. Logo teremos a grata satisfação de responder. Pode deixar um recadinho no WhatsApp que em seguida a gente vai responder para você, tá bom? Vamos então ver o que é que nos diz a leitura desse Salmo 146, que nos diz o seguinte aqui no comentário da Caminhada Bíblica, que é o nosso devocional de hoje. Nesse Salmo de Aleluia, o salmista se compromete a louvar a Yahvé para sempre. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ele sabe que pode confiar em Yahvé, mas no homem não, pois os desígnios deste não se sustentam. Todavia, são mais que felizes os que confiam em Yahvé. Veja o que nos diz o Salmo 146, 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Usando o nome de Yahvé, o Deus da aliança, repetidas vezes, o salmista declara que ele é capaz de fazer justiça aos oprimidos, dar pão aos famintos, libertar os encarcerados, abrir os olhos aos cegos, levantar os abatidos, amar os justos, guardar o peregrino, amparar o órfão e a viúva. Você encontra aí Salmo 146, do 7 ao 9. Por isso, louva ao Deus que reina sempiterno. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Jesus Cristo é o único homem que de fato podemos confiar. Nenhuma de suas palavras caiu por terra. Ele é fiel e digno de louvor. Ele reina para sempre. Exaltemos ao Cordeiro que venceu e confiemos em suas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele abençoe o nosso coração para que nós possamos compreender as verdades maravilhosas da palavra de Deus através desse devocional da Caminhada Bíblica. Vamos seguindo então? Vamos lá agora para o nosso estudo propriamente dito. Gostaria que você tomasse como base hoje nosso tema, você que está chegando agora. Estamos trabalhando uma série, já temos vários temas aí sendo trabalhados dentro desta série. Quando você acessar aí o canal IPB Canoas, você vai encontrar uma playlist, um íconezinho lá, playlist. E ali você vai ver que vai ter a Tarde das Mulheres, com várias séries. Já trabalhamos várias séries. A que nós estamos vendo atualmente fala sobre aconselhamento para mulheres. Então, nós já tratamos sobre aparência, nós já tratamos sobre amargura, nós já tratamos sobre síndrome da mãe perfeita, nós já tratamos sobre depressão, nós já tratamos sobre ansiedade, nós já tratamos sobre ira, né? Nós já tratamos sobre deixando o passado no seu devido lugar, que tem um pouquinho a ver com o tema que a gente vai falar hoje, mas hoje nós queremos especialmente falar sobre esse tema chamado trauma. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 20, nos diz assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quando a gente pensa na palavra trauma, talvez você pense assim, Cíntia, mas a Bíblia fala sobre trauma, o que é que tem a ver com isso? Se você procurar exatamente essa palavra, ou literalmente essa palavra trauma, você não vai encontrar. Mas o que é que seria trauma? Se a gente pensar na epistemologia da palavra, trauma é uma lesão produzida por algum tipo de ação externa. E a gente pode pensar em trauma como abalos. E aí, quando a gente pensa assim, e se a gente for mais um pouquinho para a própria psicologia, a psicologia trata muito bem desse assunto, mas a psicologia trata um trauma como se fosse uma resposta emocional, como consequência de abalos, né, que a vida nos ocasiona e que deixam feridas na memória.
Então eu pergunto para você, esse assunto ou esse tema tem ou não tem a ver conosco, com a mulher cristã? Claro que tem. Qual de nós nunca passou por nenhum tipo de abalo? Qual de nós nunca passou por uma perda irreparável? Qual de nós nunca passou por um abalo emocional? Qual de nós não passou por um abalo da alma, que mexeu com a nossa estrutura, que muitas vezes nos fez cair? E quantas de nós muitas vezes não ficamos prostradas, porque nós não temos muitas vezes dado uma atenção especial para esse assunto, né? Então, quando a gente fala em trauma, normalmente ele pode ser desencadeado por uma lembrança que te faz muito mal, decorrente de um fato que aconteceu e que trouxe sim uma lesão. Nós vamos usar sempre essa expressão de trauma como lesão, uma ferida na alma, uma angústia, um abalo, né? Esse trauma pode ser também desencadeado por um sentimento que é consequência de situações que não foram nem um pouco favoráveis. Essa palavra trauma pode ser ainda desencadeada por uma visão, por um som que te lembra alguma coisa que foi muito amargurado assim na sua alma, ou que te traz aquela dor que só você que passa de fato sabe. Então, queridas, a tentativa de muitas vezes enterrar lembranças que não nos fez bem, pode produzir em nós alguns flashbacks, né? Ou algumas flashback você pode pensar assim, uma lembrança do passado, pode nos trazer pesadelos, é como se a gente estivesse vivenciando um pesadelo, não é um sonho é algo bom de se ver, ainda que seja real ou não, mas pesadelo é sempre assombroso, não é? E ainda pode produzir muitas vezes, e muitas mulheres sofrem, inclusive com alucinações recorrentes. Às vezes essas alucinações forçam você a reviver todo aquele abalo horrível inúmeras vezes. Parece que a sua alegria foi roubada, parece que te tiraram o que você tinha de melhor. Então medo, raiva, vergonha, são sentimentos e se tornam seus principais companheiros, ou até companhia constante, e você pensa, um dia eu fui muito feliz, um dia eu fui muito positiva, um dia eu fui muito produtiva, mas agora eu sou uma pessoa diferente. Agora está estranhamente pessimista sobre tudo e sobre todos. Você passa um período ou deixa de ser aquela pessoa otimista, produtiva e passa a ser muitas vezes aquela pessoa desanimada, aquela pessoa desconfiada, desacreditada de tudo e de todos, por algumas questões que você vivenciou e que não foram, talvez, resolvidas. Então vejam que eu tenho certeza que em um grau maior ou menor, todas nós mulheres já passamos por alguma situação de abalo. É ou não é? Você não precisa contar para todas as pessoas sobre o que passou. Não é a minha intenção minimizar a sua dor. A gente respeita a sua dor, até porque o nosso Deus entende a nossa dor e o nosso Deus quer tratar dessas dores, dessas feridas, desses abalos da alma agora, nessa tarde das mulheres. Então a minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. E são muitas as situações que abalam a nossa alma. Talvez perdas profundas, irreparáveis. Talvez abuso sexual na infância, coisa que ninguém sabe do que você passou. E muitas vezes, até mesmo com pessoas que você amava. Normalmente o agressor não é um estranho tão somente, às vezes são pessoas que vivem e convivem, faz parte da família. E isso te traz um prejuízo gigante, porque você nunca tratou sobre isso, é algo muito profundo, muito íntimo, muito pessoal, e que você ainda sofre consequências até hoje. Talvez seja uma rebeldia de algum filho seu,
que resolveu mudar tudo que você ensinou, que foi educado nos santos caminhos do Senhor, que tomou decisões contrárias à palavra de Deus e que te abalou e abala profundamente. Talvez o seu caso foi desavença familiar, palavras que você ouviu e que talvez você proferiu, que jamais você deveria ter dito e que não foi bom você ter ouvido. Às vezes, e infelizmente, esses abalos acontecem até mesmo no meio eclesiástico, no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Às vezes você é perseguido por querer fazer a obra de Deus, por querer defender as coisas do Senhor. E quantas vezes o falatório, a fofoca, a intriga abalam a sua alma e você perde todas as forças para continuar. Então eu gostaria que você atentasse a alguns versículos bíblicos para que você pudesse compreender daí de onde você estiver e ter certeza que nós estaremos intercedendo pela sua vida, independente das circunstâncias. E ainda que nós não saibamos nem mesmo sobre qual trauma ou qual lesão machucam profundamente a sua alma. Jeremias capítulo 5, verso 26 nos diz assim: vivemos em um mundo de pecado, perverso e egoísta, de que às vezes coisas muito ruins acontecem. Deus diz que isso acontecerá por causa da predominância das pessoas ímpias com desejos malignos. Depois você leia, estou dando apenas um resumo do que os versículos tratam, né? Mas em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 19 a 21, você vai poder ler, e se você estiver aí no chat puder me ajudar, colocando então os versículos bíblicos, para depois você com calma você ler. Gálatas capítulo 5, dos versos 19 a 21, nos diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vários desses frutos da carne, citados aqui em Gálatas, trazem abalos profundos para a nossa alma. A inveja, você acha que a inimizade, a prostituição, as discórdias, que é algo, minhas queridas mulheres, que a gente precisa tomar muito cuidado. Cuidado com o que você fala. Se você não tem coragem de estar falando para a pessoa sobre determinado assunto, por que é que você fica comentando esses assuntos com outras pessoas, com terceiros? Não é assim que a Bíblia nos orienta. Com isso, acaba ocasionando distorções. O disse-me-disse, a fofoca, partidarismo. Então, muito cuidado com o seu comportamento, porque isso é prática de quem ainda não tem a Cristo. A mulher cristã não deve viver assim. Você pode ter certeza que a gente tem que falar exatamente aquilo que edifica. Se não edifica, a gente não precisa falar. Obviamente a gente pode, e eu não tenho dúvida, que todas nós já caímos em alguma dessas ciladas, mas amadureça, cresça, observe o que é que está por trás, para que você não seja um instrumento de Satanás na vida de ninguém e acabe ocasionando abalos que muitas vezes trazem prejuízo por dias, meses e anos, né? Também aqui no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 5, porque eu dei apenas o resumo do capítulo, né? Mas não li o que o capítulo de fato fala. Você pode tomar nota aí. Jeremias capítulo 5, verso 26, nos diz assim: porque entre o meu povo, presta bem atenção, é entre o povo de Deus, porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem aos homens. Não deveria ser assim, mas infelizmente também no meio do povo de Deus existe o joio, existe o trigo. Queira você estar do lado do trigo. Preste atenção com quem você anda, muito cuidado com os comentários,
Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você leva, para que você não seja uma pessoa que vai trazer abalos para a vida de outras. Então, o seu abalo, muitas vezes, pode te levar a questionar. E você pode se perguntar, o que é que Deus fez com minha vida? Onde eu errei? Onde é que Deus estava quando isso aconteceu? Se Deus tem um controle de todas as coisas, por que Ele permitiu que eu passasse por aquilo? Se Ele é o Todo-Poderoso, poderia ter me poupado. Por que Ele não impediu que isso acontecesse? Eu não tenho dúvida que você pode já ter pensado várias questões, mais ou menos, nesse nível, né? Como é que alguma coisa pode vir como consequência de algo tão mal que aconteceu na minha vida? Então, muitas vezes a gente fica naquele dilema, a gente acredita em Deus, a gente confia em Deus, a gente sabe que Ele domina todas as coisas, mas às vezes essas perguntas vêm à nossa mente, elas são meio que naturais, né? Por quê? Porque eu e você somos seres humanos finitos, pequenos, falhas. Nós temos uma perspectiva de vida muito limitada sobre quem é Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre o que Ele está coordenando dentro do todo, porque eu e você somos finitos. O nosso Deus é um Deus infinito, Ele é atemporal, nós somos temporais. O tempo para Ele, um dia é como 1000 anos como um dia. Então, a grande maioria de nós, quando passa por alguma situação de abalo, a gente normalmente não compreende o porquê que aquilo está acontecendo. O que é que Deus está fazendo com a minha vida? E aí você tem que lembrar, para fortalecer a sua fé, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até nas coisas ruins, Deus tem algo bom para me ensinar e para lhe ensinar. Suas perguntas muitas vezes podem ser semelhantes às de Jó. Depois de uma grande tragédia vir sobre ele, sobre a sua família. Estão lembradas de Jó? Nós temos personagens bíblicos que nos fazem recordar a grandeza de Deus e que nos dão esperança, porque personagens que passaram por situações terríveis, que poderiam ter traumatizado por resto da vida, que poderiam ter sido um abalo de nunca mais conseguir se levantar depois de ter sido prostrado pelas circunstâncias. Por que eu estou falando? Eu me lembro e me recordo de Jó, eu me lembro e me recordo de José. Sobre Jó, Jó perdeu quase tudo. Eu não vou dizer que ele perdeu tudo, biblicamente falando, depois você que nunca leu o livro de Jó, você pode ler para compreender o que eu estou falando e ficar mais inteirada sobre a vida dele. Mas a Bíblia diz que Jó era um homem reto e íntegro que temia a Deus. Era um homem riquíssimo, era um homem que tinha fazendas, era um homem que tinha gado, era um homem que tinha... Era um homem muito próspero. Próspero na vida espiritual, próspero também na vida econômica, próspero na vida familiar. Jó era casado, Jó tinha muitos filhos. E Satanás quis provar Jó. Aliás, Satanás tentou Jó, né? Satanás nos tenta. Deus não nos tenta, mas Deus nos prova. E muitas vezes permite que nós passemos por algumas provas, e provas bem difíceis. Então eu volto a dizer a você que está chegando agora, eu gostaria que você ouvisse essa mensagem e entendesse que nós não queremos minimizar a sua dor, mas nós queremos trazer à luz das Escrituras alguma palavra de esperança que a gente encontra na pessoa bendita de Jesus, para que você não continue prostrado, para que você tome uma decisão, busque o auxílio do Senhor e possa ser erguida. Jó perdeu quase tudo. Por que eu digo que Jó não perdeu tudo? Porque ainda ficou a esposa, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua saúde. E tem mais o que perder, Cíntia? Eu não tenho mais saúde. Dizem que a saúde é o que a gente tem de mais precioso, né? Eu diria que o mais precioso é Cristo, porque até mesmo quando a saúde faltar, nós ainda temos a esperança em poder continuar com esse Deus maravilhoso. Jó perdeu sua riqueza. Cada hora vinha notícia pior do que a outra. Às vezes o negócio está ruim e você diz, pode ficar pior? Pode. Olha a vida de Jó. Chegava um e dizia, olha, teu filho morreu. Olha, o outro filho que estava ali, aconteceu isso e isso morreu. Olha, toda a tua riqueza se foi.
Os amigos de Jó, quem ficou? A esposa de Jó. Até a esposa, que se sentiu certamente muito abalada, e a gente não pode condenar tão somente, porque é fácil você condenar a esposa de Jó, sabe por quê? Porque você não está passando pela situação que ela está. Ter perdido todos os filhos, eu não estou justificando as suas ações, mas é porque muitas vezes, minhas queridas mulheres, nós somos muito doutoras, mestres, em dar o diagnóstico do problema do outro e em condenar o outro, mas quando as coisas chegam para nós, a gente não sabe resolver, a gente se vitimiza e parece que para nós não é a mesma medida para os outros. Então, vamos ver à luz das Escrituras o que é que Deus fala sobre essas questões. Por algum momento, ela desistiu e ela questionou o próprio Deus e ela questionou o próprio marido e ele ainda diz assim, ô Jó, você ainda vai conservar sua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque eu já não aguento mais tantas perdas, tantos traumas, tantos abalos na minha vida. Brincando um pouquinho com vocês, parece que era até melhor já ter perdido a esposa também, não é? Porque depois de passar por tantas coisas, ouvir daquela que sobrou uma expressão como essa, e aí você diz, credo, misericórdia, mas quantas vezes você também desanima o seu marido, quantas vezes você fala de forma que é para ferir, e normalmente a gente faz isso com as pessoas que a gente mais ama, a gente diz que ama, mas coisas que a gente não tem coragem de dizer para os de fora, ai, olá querido, tudo bem, para o esposo, para os filhos e etc, a gente fere, a gente abala, porque a gente não pensa naquilo que fala. Ó Senhor, tem misericórdia da nossa vida, muda a nossa vida, nos faz pensar antes de falar, nos faz acolher antes de condenar, nos faz ajudar para não perder. Tudo que depender de nós devemos procurar ter paz com todos. É o que depende de nós. O texto bíblico é enfático em dizer que Jó nunca virou as costas para Deus. Ele, inclusive, repreendeu a esposa e disse assim, você fala como qualquer louca, tá louca? Nós temos recebido o bem de Deus, nós temos sido tão abençoados por Deus, e agora não poderíamos receber também o mal? Ah, queridas mulheres, que nível de espiritualidade, de resiliência que Jó tinha. Como nós precisamos aprender com ele, né? Você encontra isso aí, essa passagem bíblica em Jó, capítulo 2, versículo 10. Porque a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou com os seus lábios. Por muito menos você peca com seus lábios. É ou não é verdade? Não precisou nenhum filho seu morrer, quanto mais 2, 3, 4, 5. Não precisou você ter perda nenhuma, economicamente falando. Não precisou você nem perder a sua saúde, você está com sua saúde perfeita, mas você vive reclamando da vida. Eu já falei sobre contentamento. É outro tema dentro dessa série. Será que você é uma mulher contente? Outra pergunta. Será que o seu contentamento depende de algo externo? Não é tão simples assim a gente falar sobre esses assuntos. E não é tão simples assim a gente cantar aquela música muito conhecida. Ó, os passarinhos cantando. Tá dando para ouvir aí? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Você sente essa paz na sua alma? Não permita que as circunstâncias roubem a sua paz. Abale de tal maneira que você não consiga mais ver as coisas boas, você não consiga mais produzir, você fique cada vez mais se recuando, você fique cada vez mais se isolando. E nesse sentido a igreja é uma bênção, porque Deus pode usar pessoas para te ajudar a levantar. Você não precisa ficar aí sozinha. Nós vivemos sim, minhas queridas mulheres, em um mundo amaldiçoado pelo pecado, e haverá sem dúvida momentos em que Deus permitirá que eu e você e que o seu povo passe por graves sofrimentos
e perdas. Você pode tomar nota desses textos bíblicos para depois você ler com mais calma. Eclesiastes capítulo 7, 14 e 15. 1 Pedro capítulo 3, dos versos 13 e 14. Mas isso não significa que Deus não se importe com você. Eu vou repetir. Passar por perdas e abalo durante a nossa vida não significa que Deus não se importa contigo. O nosso Deus é um Deus Emanuel, é um Deus conosco. Aliás, ele não nos promete a ausência de sofrimento. A Bíblia diz: quando passares pelas águas, ou seja, iremos passar, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimará em ti. Vamos aprender a confiar no nosso Deus. Eu sei que não é fácil, mas o nosso Deus deseja que nós, como suas filhas, aprendamos a nos agarrar nele, sabendo que ele é fiel, segundo o texto que nós lemos aqui no nosso devocional no início. Além dele se importar, ele não se importa à distância, ele se compadece, inclusive, do sofrimento do seu povo. Hebreus capítulo 2, versos 17 e 18 nos diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do seu povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer aqueles que também são tentados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 e 22 ainda nos diz: o Senhor sofreu uma indignidade ainda maior que você. Sofreu a morte e morte de cruz. Leia depois esse texto, esse capítulo aí, 1 Pedro 2, versículos 21 e 22. E não merecia nada de sofrimento porque ele nunca pecou, mas ele suportou. Ele foi esbofeteado, ele foi condenado, ele foi traído. O nosso mestre também foi abalado, inclusive por aqueles que andavam com ele. O próprio Judas o traiu, o beijou, o traiu, intentou contra ele. Com isso você pode fazer então, minha amada mulher que nos ouve nesta hora, algumas perguntas diferentes. Ao invés de você se vitimizar, ao invés de você achar que tudo acabou, eu queria incentivar você a começar a perguntar assim: qual é a intenção de Deus? O que Deus quer me ensinar quando essa situação acontece comigo? Em sua opinião, será que Deus não está trabalhando, ainda que de uma forma que a gente não goste? E é natural que a gente não goste, porque esse abalo traz sofrimento, cria feridas. E muitas vezes, quando as feridas estão sendo, assim, criando aquela casquinha, aquela crostazinha por cima, vem alguém e machuca de novo, aí tá cheio de pus ainda, então volta tudo de novo, a ferida ainda está aberta, não é assim? Mas o nosso Deus, ele se importa contigo. E essa fase vai passar. Nada é para sempre. A crucificação de Jesus na cruz nos dá essa garantia. Ele morreu pelas transgressões que ele nunca cometeu. Nós somos pecadoras, nós cometemos, nós somos falhas. Eu e você somos falhas, o nosso mestre não. Você precisa crer, amada mulher que me ouve nessa hora, e eu preciso também crer na soberania e na bondade de Deus, que são atributos absolutos dele, inclusive relacionada ao próprio sofrimento que nós passamos. Ele pode transformar esse palco de tragédia, de abalo, no palco da redenção. Creia nas possibilidades de Deus. Veja o quanto ele nunca desistiu de você. Você pode ficar entristecido, abalado, até mesmo acuado por um tempo, mas ele vai sempre levantar pessoas como instrumentos da sua providência para ir até você, para falar ao seu coração, para trazer a exposição da palavra de Deus e te trazer um novo ânimo. Às vezes não é da noite para o dia, mas Deus segue nesse processo. Foi por causa do sofrimento e da morte de Cristo que a redenção se tornou possível. E se ele morreu e ele ressuscitou, então a nossa fé não é vã. Eu sei que não deveriam acontecer certas situações no nosso meio, porque a gente
a gente ainda tem lá no fundo do nosso coração um sentimento meritório. A gente acha que a gente merece alguma coisa, que nós somos boazinhas. E às vezes a gente paga um preço por isso. Às vezes você investe naquela pessoa, às vezes você ora por aquela pessoa, às vezes você cuida daquela pessoa, você se torna até uma mãe espiritual ou um pai espiritual daquela pessoa. Chega todo arrebentado e você cuida e você ensina. Literalmente você tira os carrapichos, né? Aquela pessoa começa a adquirir conhecimento, a palavra de Deus vai moldando, vai curando as feridas, mas Deus está usando a sua vida para isso. E muitas vezes, esses que chegam feridos, que passam sim por abalos, começam a crescer espiritualmente e começam muitas vezes se achar muita coisa e desprezam aquele seu cuidado e passa a ser seus maiores inimigos. E isso não cabe na nossa mente, porque você olha e pensa quantas e quantas histórias, quantas e quantas pessoas você acolheu, quantas e quantas pessoas você ensinou o básico e até coisas mais profundas. Você orou, chegou, digamos, solteiro, estava desanimado, você orou, você viu a pessoa namorando, casando, você participou desse momento, você muitas vezes, até você que é liderança masculina aí, você fez o próprio casamento, né? Você participou da chegada dos filhos e de repente você percebe que aquela pessoa está falando mal de você, está lhe perseguindo, está lhe traindo e você diz, mas o que é que eu fiz? E às vezes desanima porque a gente diz assim, meu Deus, tanto tempo jogado fora, poderia estar cuidando melhor dos meus filhos, poderia estar cuidando melhor da minha casa. Vem sim algumas questões assim, será que vale a pena continuar cuidando das pessoas? Eu quero dizer para você que vale a pena continuar servindo a esse Deus maravilhoso. Vale a pena você gastar a sua vida servindo a esse Deus como prova de gratidão. Então, amada mulher, em vez de você cultivar amargura, autopiedade, incredulidade, pessimismo, está na hora de você descobrir como isso poderá ser transformado através de o recebimento da palavra de Deus, o reconhecimento sim dos abalos, mas a busca em Cristo Jesus de curar essas feridas, de ser restaurada, de ser renovada, de ser levantada novamente, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. A adversidade muitas vezes costuma impulsionar o cristão a ter uma confiança ainda mais maior em Deus e em sua palavra. Quantas vezes quando tudo está bem você não valoriza a vida? Olha a Covid aí que chegou para nos ensinar, apesar de que alguns não conseguiram aprender, mas eu sei que muita gente aprendeu. Quanto vale a nossa respiração? A gente só percebeu isso quando faltou oxigênio para muitos. Você já amanhece o dia, comece a olhar pela perspectiva bíblica, com gratidão. Senhor, mais um dia de vida, levante-se. Peça orientação a Deus sobre esse abalo, sobre esse trauma, que traz feridas sim para a sua alma, mas que Deus pode restaurar. Antes de ser afligido, andava eu errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Salmo 119, verso 27. Foi-me bom ter passado por aflição, parece que o salmista aqui era ET, não é? Não era gente desse mundo. Para que eu aprendesse os teus decretos, ainda no Salmo 119, versículo 71. Agora pergunto para você, será que é bom passar por aflição? Esse bom não é um bom de prazer, é um bom de crescimento. Porque mesmo quando a gente passa por esses reveses na vida, a gente cresce, a gente aprende e a gente amadurece. Deus continua cuidando de você. Continuo falando para você. Procure, através da pessoa bendita de Cristo Jesus, levar os seus abalos, as suas dores, através da oração, através do jejum, através da leitura bíblica. Procure, se necessário for, conforme a Bíblia diz, aquele que te ofendeu. Procure a pessoa. Não é terceiros. A Bíblia diz, se algum irmão pecou contra ti, vai até ele, sozinho. Se resolver, ganhaste o irmão. Se não resolver, chama uma segunda testemunha. Ah, minhas queridas mulheres, se a gente pudesse fazer assim, principalmente nos abalos que diz respeito a disse-me-disse, discórdia, fofoca.
as coisas seriam diferentes. Se for coisas que independem da sua vontade, coisas que são até contrárias ao mundo cristão, continue crendo nas possibilidades de Deus. Deus vê a sua dor, Deus ouve, Deus sabe, Deus vê e Ele se compadece e Ele pode mudar. Não existe situação que Deus não possa mudar, que Deus não possa reverter. Se é a incredulidade do seu marido, se é a rebeldia do seu filho, se é a questão de saúde, Deus pode curar. A nossa oração é que Ele queira. E se Ele não curar, Cíntia? Eu estarei em paz com meu Deus. Nas páginas da Bíblia, você vai sempre conhecer o caráter do nosso Deus. Alguns deles. Ele é bom. Salmista 119, verso 68 diz que Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Se o Senhor é bom, apegue-se a Ele, reanime-se nele. Ore, diga, Senhor, chore se necessário for. Senhor, limpa, me tira esse abalo que tem mexido com a minha estrutura, tem minado as minhas forças, tem me feito regredir, tem me feito me esconder, tem me feito me isolar. Se necessário for, busque aconselhamento bíblico. Às vezes você não consegue sozinha. Busque uma conselheira bíblica. Busque alguém que possa te ajudar. Às vezes não é uma conversa, nem duas, nem três. Quantos e quantos aconselhamentos eu tiro por mim, que faço com pessoas há mais de um ano. Outras não, apenas um aconselhamento e uma conversa. Deus age, porque é Ele quem transforma a nossa vida. Lembre-se também, ainda falando sobre o caráter de Deus, que Ele nunca tenta os seus filhos a pecar. O tentador é Satanás. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Principalmente se você está fazendo a vontade de Deus, pode ter certeza que você vai passar por abalos. Não existe uma árvore cheia de frutas bonitas e boas, que o que está de fora, que nunca plantou, não tenha vontade de jogar as pedradas. Ora, mas se você é uma árvore infrutífera, dificilmente alguém vai jogar pedra em você. Dificilmente. Mas aqueles que estão produzindo frutos e frutos bons, e a Bíblia diz que nós nascemos para produzir frutos, e frutos bons, não frutos podres, porque aquele que não produz fruto, o machado está posto para ser cortado. Você, como mulher cristã, precisa observar a sua vida. O que é que você está fazendo dela? Todas as coisas nós devemos fazer para a glória de Deus, foi para isso que Ele nos chamou. O nosso Deus faz parte do caráter dele, ser protetor, ser refúgio de todos os que clamam pelo seu nome através da fé salvadora. Salmo 125, verso 1 e 2. Você precisa aprender, assim como eu, a confiar nas possibilidades de Deus, a temê-lo durante os tempos de crise, em vez de temer as pessoas ou as circunstâncias. Cíntia, isso é fácil? Não. Mas não é demasiadamente difícil. A palavra de Deus nos ajuda, ela nos orienta, ela nos traz vida em Cristo Jesus, ela nos desafia. A palavra de Deus é como que os óculos que faz com que a gente enxergue a vida numa perspectiva e numa cosmovisão bíblica e melhor. Talvez você diga assim, mas você não entende o meu sofrimento. Eu entendo o seu sofrimento, eu entendo o seu abalo, não minimizo ele. Deus também entende, Deus ouve, Deus sabe, Deus vê, Deus quer te libertar disso. Deus quer te abençoar, te restaurar, te edificar, te levantar. Porque a palavra de Deus diz que Ele faz de nós novas criaturas. Não perca a alegria de viver. Tenha a alegria da salvação. Ore, Senhor, me traz de volta a alegria da salvação. Vou deixar alguns versículos aqui para você me ajudar aí no chat e depois você lê com calma por conta do nosso tempo. Salmo 37, os versos 3 e 5. Provérbios 3, versos 5 e 6. Lucas 12, 4 e 5. Não se esqueça que o mal, ele existe em todo lugar nesse mundo. Porque Satanás impõe a sua vontade. Se não fosse pelo impedimento do Espírito Santo, o mundo inteiro se desfaria em completo caos e em completa anarquia. Ainda é o Espírito Santo de Deus que freia.
Mas não temas o pavor repentino, nem o arremetido dos perversos, quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Provérbios 3, 25 e 26. Talvez o que você ache que são algemas muito grossas que estão te acorrentando e te impedindo de continuar a sua vida com Deus, sejam teias de aranha diante do Senhor. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Querida, não permita que os abalos, quer sejam de quaisquer natureza, sejam eles em pequeno, médio ou grande porte. E aí só você sabe, porque a maior dor é aquela que a gente sente, não é verdade? Todas elas podem ser colocadas diante do altar de Deus. Deus te ouve, Deus sabe, Deus vê. E Deus pode te libertar. Deus pode fazer de você uma nova criatura. Deus pode te reerguer. Deus pode te dar mais resiliência. E essa sua experiência que não foi tão boa pode ser colocada aos pés da cruz de Cristo e ainda poderá ajudar, auxiliar na sua caminhada de peregrinação, e através disso várias outras pessoas poderão ser edificadas. Tem coisas que não vale a pena continuar. Tem coisas que a gente precisa relevar para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Tem coisas que não dependem de nós. Mas no que depender de nós, tenhamos paz com todas as pessoas. Não perca a esperança das possibilidades de Deus em qualquer área ou circunstância da sua vida. Ore, coloque aos pés da cruz de Cristo e Ele certamente te ouvirá. Se a gente parar para pensar, no nosso tempo aqui tão finito, tão curto, parece que você esquece muitas vezes, e eu também, da eternidade. Deus nos fez para a eternidade. Um dia nós estaremos morando com o nosso Mestre. Não vale a pena guardar amargura, rancor. Os abalos Deus pode tratar, Deus cura a nossa alma e Deus ergue o desvalido. Lembre-se de José, outro personagem bíblico que tinha tudo para ser um traumatizado. José foi vendido pelos irmãos desde pequeno. José foi traído. José foi deixado de lado. E olha a vida de José como foi. Ele chega a dizer, quando ele foi colocado na prisão, porque a esposa do rei colocou o olho nele, queria ter um caso com ele, e José estava longe de tudo e de todos, e José disse, eu poderia intentar um tamanho mal desse contra o meu Deus? E José saiu correndo, e ela difamou José, e quando José parecia que estava melhorzinho, aí ele vai para a cadeia. Poderia estar abalado, poderia estar extremamente traumatizado. Lá na cadeia a Bíblia diz que José deixou com certeza aquela prisão a mais bela de todas as épocas. E José teve resiliência. E José tinha certeza que Deus era consigo. E passou muito tempo, porque José era novinho, ainda quando ele começou a passar pelos abalos da vida. Espelhe a sua vida na vida de José, que é um personagem bíblico. E Deus estava preparando a rampa para José crescer, para José progredir. E Deus honrou a José. E Deus colocou José como o 02 do mundo. Ou seja, ele era abaixo apenas de Faraó. E houve grande fome mundialmente. E José era um exímio administrador. E José tinha o Espírito de Deus consigo. E José juntou, e José vendeu, José não deu, José vendeu a comida para toda a humanidade. Inclusive, lá vem os irmãos de José. José sabia que eram os irmãos, mas os irmãos não sabiam quem era José. E você acha que aquele momento foi fácil para José? Não, passaram-se muitos anos, mas uma hora ele é descoberto. E a Bíblia diz que José chorou, ele deu uma saidinha, ele chorou. E quando os irmãos reconheceram José, porque ele fez toda aquela questão lá de vai lá, chama teu pai, porque ele bolou um plano, colocou um produto para dizer que um deles tinha roubado, que era o seu irmão, não vou deixar aqui, que era o seu irmão da sua mãe própria. E diz, não, vai lá e busca o teu pai. E eles pensaram, meu Deus, como é que nós vamos buscar o pai? E o pai tinha desfalecido de tanta dor na alma, porque José era um filho amado e ele achou que já tinha morrido, porque os irmãos o traíram e levaram a roupa suja de sangue. E José poderia dizer assim, eu estou extremamente abalado. Como é que os meus irmãos fazem isso comigo?
E José abençoou a vida dos irmãos. E José foi um grande instrumento de Deus, não apenas para a sua família. Teve um momento de reconciliação, teve um momento de reestruturação familiar. E José não os condenou. E José ainda disse a ele, não foste vós que fizeste isso, fosse Deus. Deus estava me preparando para isso. Olha hoje onde Deus me colocou. Ah, minhas queridas mulheres, nós precisamos buscar em Deus essa resiliência de José. Existem pessoas que passam e que nos inspiram, mesmo diante das nossas mazelas, nossas dores e os nossos abalos. E o nosso desejo é que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, para que Ele seja engrandecido em toda e qualquer situação. Gostaria, antes de encerrar, deixar alguns abracinhos especiais para vocês. Gostaria de deixar um abracinho aí para a Dona Edith, Nova Lima, que sempre está conosco, a Rose Maria, em Rio Claro, a Paula, também de São Paulo, a Jeane e a Silene, lá de Itapeva, a Silvia Ângela, que é presidente sinodal, a Neide, que é de Roraima, Flor da Serra, a Maria Madalena, de São João da Baliza, a Luísa, é de Caçador, Maria Beth, que é de Guaíba, juntamente com a Nara, a Rúbia Karen, de Alvorada, também a Semilda, em Porto Alegre, a Débora Lenita, aí de Lajeado, a Sandra, da Sinodal Sergipe, Maria, Alzeni, Marcinha, Jailda, Maria Lima, Míria, Vânia, Mercedes, Isabela, a Ana, nossas queridas meninas aí de Teresina, na pessoa da Sinara, a Tadna, a Tainá, a Andréia, a Priscila, a Cris, a Zenilda, a Miriam, a Rúbia, também a Rutinha, com suas amigas, né, Rutinha aí do Rio de Janeiro, a Altamir, Ana, Eunice, Jacila, Iná, a Paula, todas aí do Rio, e também a Miriam, na região do Acre. Que Deus em Cristo lhes abençoe, todas vocês recebam o nosso abracinho e nós aguardamos por você na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!